mendigo em cadeira de rodas grita: "Mãe, pai, estou vivo!" para um casal de milionários no cemitério, mas o que ele revela depois disso vai te deixar sem fôlego. Às vezes, a vida nos prepara às surpresas mais impossíveis, justamente quando achamos que perdemos tudo para sempre, provando que milagres podem acontecer nos lugares mais inesperados. Antes de começar essa jornada emocional, não se esqueça de se inscrever no canal para receber novos vídeos todos os dias. Diz aqui nos comentários de que cidade você está assistindo esse vídeo. Vou adorar saber até onde essa história está chegando e aproveita e já deixa o like que nos ajuda a continuar sempre trazendo novas histórias. O sol da manhã de domingo filtrava através das copas das árvores no cemitério São Pedro, um dos mais elegantes de Londrina. O mármore branco dos túmulos refletia a luz dourada enquanto Alberto Ribeiro ajustava o nó da gravata preta, observando sua esposa Leonor depositar delicadamente um buquê de rosas brancas sobre a lápide que carregava o nome Gustavo Ribeiro, amado filho. 5 anos. 5 longos anos desde aquela noite maldita que destroçou suas vidas quando receberam a ligação da polícia informando sobre o acidente na serra. O carro havia capotado tantas vezes que o fogo consumiu quase tudo, deixando apenas restos carbonizados e o colar de tungstênio que identificou seu único filho. Leonor murmurava uma oração silenciosa, as lágrimas escorrendo pelo rosto ainda bonito aos 55 anos, quando um barulho estranho quebrou o silêncio sagrado do local. O rangido de rodas velhas sobre o cascalho fez com que ambos erguessem o olhar. "Mãe, pai, estou vivo!" O grito rasgou o ar matinal como um raio em céu claro. O buquê de rosas caiu no chão de mármore quando Leonor viu a figura que se aproximava. Um homem jovem em uma cadeira de rodas tosca, com o rosto coberto de cicatrizes profundas, barba suja e comprida, roupas em farrapos. Mas aqueles olhos castanhos fizeram seu coração parar completamente. Alberto instintivamente se posicionou na frente da esposa, o instinto protetor de empresário acostumado a lidar com golpistas assumindo o controle. "Escute aqui, seja lá quem você for, isso é um absurdo. Como ousa vir aqui com essa encenação cruel?" "Pai, sou eu, é o Gustavo." O jovem em farrapos tentou se levantar da cadeira, mas as pernas não responderam. "Eu sei que parece impossível, mas sou eu. Isso é uma farsa desprezível." Alberto tirou o celular do bolso. "Vou chamar a segurança agora mesmo." "Espere." O mendigo estendeu a mão trêmula. O colar de tungstênio que vocês usaram para me identificar, ele não era meu naquele dia. Eu tinha deixado cair na pista de dança da boate. O Rodrigo, meu amigo, pegou emprestado porque estava impressionando uma garota. Quando saímos, ele estava usando meu colar." Leonor sentiu as pernas cederem. Aquele detalhe, como alguém poderia saber? "Isso não prova nada." Alberto protestou, mas sua voz já não soava tão firme. "Qualquer pessoa que conhecia vocês poderia saber essa informação." O jovem fechou os olhos como se estivesse reunindo forças para revelar algo ainda mais íntimo. "Mãe, quando eu tinha 15 anos, a senhora me deu um colar de tungstênio especial. Por dentro dele havia uma gravação microscópica. A senhora lembra do que dizia?" Leonor cobriu a boca com as mãos, os olhos arregalados. Ninguém mais no mundo sabia daquele segredo. "Para sempre, meu pequeno herói", murmurou ela quase sem voz. "Exato. A senhora gravou isso porque disse que eu sempre seria seu herói, mesmo quando crescesse e virasse um homem." Os olhos do jovem se encheram de lágrimas. "E quando eu completei 18 anos, a senhora disse que eu podia escolher se queria continuar usando ou guardar como lembrança. Eu escolhi guardar na gaveta da minha mesa, mas sempre levava comigo em ocasiões especiais." Alberto sentiu o mundo girar. Aquela informação era impossível de alguém conhecer. Dona Clementina, a governanta que trabalhava para a família há 3 décadas, havia chegado para a visita semanal ao túmulo. Quando viu a cena, deixou as flores caírem no chão e correu em direção ao jovem sem se importar com a sujeira ou o cheiro. "Meu menino, meus olhos estão velhos, mas eu nunca esqueceria esses olhos." Ela abraçou o rapaz com força, soluçando. "Eu sabia, meu coração de mãe sabia que você não tinha ido embora." Dona Clementina,
Gustavo retribuiu o abraço, deixando as lágrimas fluírem livremente. A senhora sempre acreditou em mim. Alberto, com as mãos tremendo, discou um número no celular. Dr. Otávio, preciso que venha ao cemitério agora. Traga um kit para teste de DNA. Urgente. Enquanto aguardavam, Gustavo contou fragmentos da história que parecia saída de um pesadelo. Na noite do acidente, 9 jovens entraram no carro depois da balada. Todos acharam que 8 tinham partido naquele acidente horrível, mas ele havia sido arremessado para fora durante os capotamentos, rolando pela encosta e caindo em um rio gelado. Um homem me encontrou mais morto que vivo na margem do rio. Um eremita que vivia isolado na floresta. Um ex-médico que havia abandonado o mundo depois de perder a própria família em outro acidente. Ele me chamava apenas de rapaz e cuidou de mim durante 3 anos em uma cabana no meio do mato. Leonor ouvia cada palavra com o coração partido, imaginando o sofrimento do filho. Eu não lembrava de nada. A pancada na cabeça apagou minha memória. Sebastião, era esse o nome dele, fabricou uma cadeira de rodas com madeira e ferro velho, quando percebeu que minhas pernas não se recuperariam completamente. Ele me ensinou a sobreviver, me ensinou valores que eu nunca havia aprendido na riqueza. E o que aconteceu com esse homem? Perguntou Alberto. Ele morreu de infarto há 2 anos. Parentes gananciosos que nunca o visitaram apareceram para tomar o terreno, me expulsaram para as ruas sem piedade. Desde então vivi pedindo esmolas, dormindo debaixo de pontes, sofrendo humilhações que pessoas ricas jamais conseguem imaginar. Dr. Otávio Marques chegou com o kit de DNA e, depois de coletar as amostras, garantiu que teriam o resultado em poucas horas através de contatos especiais no laboratório. Até que há uma semana vi uma reportagem na televisão de um bar. Era sobre a homenagem de 5 anos do acidente. Quando vi as fotos, algo explodiu na minha cabeça. As memórias começaram a voltar em flashes dolorosos, como peças de um quebra-cabeças se encaixando. Meu Deus! Leonor se ajoelhou ao lado da cadeira, segurando as mãos sujas do filho. Você sofreu tanto, meu amor, e nós aqui chorando nossa dor, sem saber que você estava vivo e precisando de nós. Mãe, eu não tenho raiva. O que passei me ensinou coisas que jamais teria aprendido na mansão. Aprendi o valor da humildade, da compaixão, da gratidão por cada pedaço de pão. Aprendi que a riqueza verdadeira não está no dinheiro. Alberto observava o filho com uma mistura de admiração e dor. Você cresceu, Gustavo. Cresceu de uma forma que eu nunca consegui. O celular do Dr. Otávio tocou. Após alguns minutos de conversa, ele desligou com um sorriso emocionado. Compatibilidade de 99,99%. Bem-vindos de volta à vida, Gustavo. O abraço da família no cemitério foi interrompido apenas pelo choro de alívio de Dona Clementina, que murmurava orações de gratidão. Mas enquanto eles se preparavam para levar Gustavo para casa, uma sombra sinistra observava tudo de longe. Escondida atrás de um mausoléu imponente, Ângelo Ribeiro, irmão mais novo de Alberto, sentia o sangue gelar nas veias enquanto assistia à cena. 5 anos de perfeita execução de seu plano estavam prestes a ruir. 5 anos desde que orquestrou cuidadosamente aquele acidente para se livrar do sobrinho, que sempre foi o herdeiro preferido. 5 anos aproveitando a dor do irmão para comprar metade da empresa por um preço ridiculamente baixo. E agora o fantasma havia voltado para assombrar todos os seus pecados. Ele recuou silenciosamente entre as árvores, sabendo que precisava agir rápido. Gustavo estava vivo, mas isso não significava que permaneceria assim por muito tempo. Alguns segredos eram importantes demais para virem à luz, e Ângelo já havia manchado as mãos de sangue antes para proteger seus interesses. Enquanto a família caminhava em direção ao carro, carregando Gustavo em direção ao que seria uma nova vida, nenhum deles imaginava que a verdadeira batalha estava apenas começando. A volta do filho morto iria desenterrar segredos que poderiam destruir não apenas a família Ribeiro, mas várias outras vidas que se entrelaçavam em uma teia de mentiras, chantagem e crimes que remontavam a décadas. Na mansão do condomínio fechado mais exclusivo de Londrina, as estrelas fluorescentes
que Leonor havia colado no teto do quarto de Gustavo quando ele tinha 8 anos, e medo do escuro ainda brilhavam, esperando pacientemente pelo retorno de seu dono. Mas desta vez, elas iriam iluminar não apenas um quarto, mas segredos sombrios que haviam permanecido enterrados por tempo demais. O cheiro de pão de queijo quentinho encheu a mansão quando Gustavo retornou do mundo dos mortos, mas a descoberta sobre sua ex-namorada fez seu sangue congelar. A mesma casa que um dia representou amor e segurança, agora guardava segredos que poderiam destruir tudo o que ele achava conhecer sobre sua família. A BMW preta de Alberto deslizou silenciosamente pelos portões automáticos do condomínio Alphaville, o mais exclusivo de Londrina. Gustavo observava pela janela as mansões imponentes, cada uma valendo milhões, e sentia como se estivesse visitando um planeta distante. 5 anos vivendo nas ruas haviam mudado completamente sua perspectiva sobre luxo e riqueza. "Está tudo exatamente como você deixou, meu amor", murmurou Leonor, segurando a mão suja do filho enquanto o carro se aproximava da casa número 47. A propriedade de 3.000 metros quadrados se destacava entre as demais, com seus jardins japoneses e a piscina infinita que refletia o céu azul do final da tarde. Dona Clementina havia corrido na frente para preparar tudo. Quando eles chegaram, o aroma familiar de pão de queijo quentinho, a receita especial que ela sempre fazia quando Gustavo voltava da escola, flutuava pela casa como um abraço de boas-vindas. "Meu Deus!", sussurrou Gustavo ao ser carregado para dentro da mansão. "Parece que foi ontem, e ao mesmo tempo parece que faz uma eternidade." O mármore italiano do piso refletia os lustres de cristal austríaco, e os quadros originais de artistas renomados ainda decoravam as paredes alvas. Nada havia mudado, mas tudo era diferente através dos olhos de alguém que havia experimentado a fome, o frio e o desamparo. "Seu quarto está exatamente igual", disse Leonor, tentando conter a emoção. "Eu nunca permiti que ninguém tocasse em nada, nem mesmo para limpar direito. Eu sempre acreditei que você voltaria." Quando Gustavo foi carregado para o seu antigo quarto, as lágrimas rolaram livremente pelo rosto marcado por cicatrizes. As estrelas fluorescentes que sua mãe havia colado no teto quando ele tinha 8 anos, e medo do escuro, ainda brilhavam suavemente. A guitarra que ganhou aos 15 anos estava apoiada no mesmo canto. A coleção de livros de aventura permanecia intacta na estante de mogno. "Mãe", sua voz falhou, "obrigado por manter minha memória viva." Leonor se ajoelhou ao lado da cama, acariciando o rosto do filho. "Eu nunca parei de ser sua mãe, nem por um dia." Doutor Marcos Andrade, o fisioterapeuta particular da família, chegou 2 horas depois com equipamentos especializados. Após examinar Gustavo, deu o diagnóstico que todos esperavam. Seria possível recuperar boa parte da mobilidade das pernas, mas exigiria meses de trabalho árduo. "Os músculos atrofiaram, os nervos estão danificados, mas você é jovem e tem determinação. Isso já é meio caminho andado", explicou o médico enquanto observava Gustavo fazer os primeiros exercícios. "Doutor, eu aprendi uma coisa vivendo nas ruas. A dor física é nada perto da dor da alma. E minha alma está curada agora que estou em casa", respondeu Gustavo, suando com o esforço dos exercícios básicos. Enquanto o filho fazia fisioterapia, Alberto aproveitou para atualizar Gustavo sobre a família e os negócios. Foi quando veio a primeira bomba. "Seu tio Ângelo se casou há 2 anos", disse Alberto casualmente, enquanto folheava alguns documentos. "Foi um período difícil para ele também. Perdeu você, que era como um filho, e acabou encontrando conforto em..." "Com quem ele se casou?", perguntou Gustavo, interrompendo o exercício. "Com a Débora Lima. Ela..." Alberto parou quando viu a expressão no rosto do filho. "Gustavo, você está bem?" O sangue de Gustavo parou de circular. Débora Lima. Sua Débora. A namorada com quem planejava se casar depois da formatura. A moça por quem estava perdidamente apaixonado há 2 anos na época do acidente. "Pai", disse Gustavo lentamente, "a Débora de quem você está falando, cabelo loiro, olhos verdes, uma pequena cicatriz no queixo de quando caiu da bicicleta aos 7 anos,
Exato, como você... Alberto compreendeu a implicação e empalideceu. Meu Deus, ela era sua namorada. Eu nunca fiz essa conexão porque ela nunca mencionou. Ela estava no carro naquela noite, murmurou Gustavo, sentindo as memórias voltarem como uma avalanche. Ela estava comigo na boate. Nós estávamos juntos quando... De repente, uma imagem flash explodiu em sua mente. Débora saindo do carro antes dele, dizendo que estava se sentindo enjoada e que ia para casa mais cedo. Tio Ângelo aparecendo do nada, oferecendo carona para ela. Pai, me traz um notebook, agora. Gustavo, você precisa descansar. Agora! A urgência na voz de Gustavo fez Alberto correr até o escritório. Com o laptop nas mãos, Gustavo começou a pesquisar freneticamente. Notícias sobre o acidente, registros da empresa, qualquer coisa que pudesse jogar luz sobre aquela coincidência impossível. Aqui, disse ele, mostrando uma reportagem de jornal. Olha a data deste artigo sobre a investigação de irregularidades na empresa. 3 meses antes do acidente, o Ministério Público estava investigando propinas em licitações públicas. Alberto leu por cima do ombro do filho, o rosto ficando cada vez mais pálido. E aqui, continuou Gustavo, uma notícia de 3 meses depois do acidente. A investigação foi arquivada. O promotor responsável se aposentou precocemente e comprou uma casa de 2 milhões em Florianópolis. Gustavo, o que você está insinuando? Pai, você lembra de algum documento importante que desapareceu na época? Alguma coisa que poderia comprometer a empresa? Alberto ficou em silêncio por um longo momento. Havia um HD externo com backups de e-mails comprometedores. Eu guardava no meu escritório, mas sumiu logo após o acidente. Pensei que alguém da equipe de limpeza tivesse jogado fora por engano. Que tipo de e-mails? Conversas com políticos sobre contratos direcionados. Nada que pudesse nos destruir completamente, mas o suficiente para causar problemas sérios se caísse em mãos erradas. Gustavo sentiu uma lembrança nebulosa tentando emergir. Pai, na noite do acidente, tio Ângelo me procurou na boate. Ele disse alguma coisa sobre uns documentos. Queria que eu pegasse algo no seu escritório. Que documentos? Não consigo lembrar direito. Minha memória ainda está confusa, mas lembro que ele estava nervoso, agitado, e quando eu me recusei a ajudar, a memória se interrompeu abruptamente, deixando Gustavo com uma sensação perturbadora no estômago. Naquela noite, durante o jantar preparado por Dona Clementina, frango com quiabo, a comida favorita de Gustavo, a família tentou manter a conversa leve, mas a tensão era palpável. Ângelo virá jantar aqui amanhã, anunciou Alberto. Ele ficou em choque quando soube que você estava vivo. Mal conseguiu falar no telefone. Com certeza ficou em choque, murmurou Gustavo mais para si mesmo. Como assim, filho? Nada, pai. Estou apenas processando tudo isso. Depois do jantar, Gustavo pediu para ficar sozinho no quarto. Dona Clementina havia preparado um banho especial com sais aromáticos e pela primeira vez em 5 anos, ele se sentiu verdadeiramente limpo. Mas quando se olhou no espelho, as cicatrizes contavam uma história de sofrimento que jamais poderia ser apagada. As estrelas no teto brilhavam suavemente quando ele se deitou na cama king size que já foi sua. O colchão ortopédico era um luxo inimaginável depois de anos dormindo no concreto frio. Mas o conforto físico não conseguia acalmar a tempestade em sua mente. Débora havia se casado com seu tio. A mulher que ele amava, que planejava pedir em casamento, agora era sua tia por matrimônio. E por algum motivo, essa informação não parecia ser apenas uma coincidência dolorosa. Parecia ser uma peça central de um quebra-cabeças muito mais sinistro. Gustavo pegou o notebook novamente e começou a pesquisar sobre o casamento. Encontrou fotos sociais do evento, uma cerimônia discreta, apenas família próxima, realizada no cartório de Londrina. Débora estava linda no vestido branco simples, mas quando ele ampliou uma das fotos, algo em seus olhos o incomodou profundamente. Não era felicidade, era medo. Ele continuou investigando até altas horas, descobrindo que a empresa havia sido vendida parcialmente logo após seu funeral.
Ângelo comprara 50% das ações por um preço muito abaixo do valor de mercado. Uma empresa que valia 800 milhões havia sido vendida pela metade por apenas 200 milhões. Uma liquidação entre irmãos durante um momento de dor, dizia a justificativa oficial nos documentos. Mas Gustavo não conseguia se livrar da sensação de que havia muito mais por trás dessa história. A cada memória que retornava, mais peças se encaixavam em um padrão perturbador. Ângelo havia aparecido na boate naquela noite. Havia mandado Débora embora mais cedo. Havia pedido para Gustavo roubar documentos comprometedores do pai. E poucas horas depois, aconteceu o acidente que matou 8 pessoas e quase matou a 9ª. Quando finalmente adormeceu, Gustavo sonhou com Sebastião, o eremita que o salvou. No sonho, o velho médico dizia: "Rapaz, você voltou para casa por um motivo. Não foi apenas para se reunir com sua família. Foi para expor a verdade. Mas cuidado, quem mata uma vez pode matar novamente." Gustavo acordou em suor frio às 3 da madrugada, com a certeza absoluta de que sua vida ainda corria perigo. E desta vez, o perigo vinha de dentro da própria família. O reencontro entre tio e sobrinho revelou muito mais do que palavras conseguem expressar. Quando os culpados se encontram face a face com suas vítimas, a verdade tem uma maneira peculiar de se manifestar através de olhares, gestos e silêncios, que falam mais alto que qualquer confissão. O dia amanheceu com uma chuva fina que golpeava sutilmente as janelas da mansão. Gustavo acordou com as costas doloridas. Mesmo a cama mais confortável do mundo não conseguia competir com 5 anos de adaptação ao concreto das calçadas. Dona Clementina trouxe café da manhã na cama, pão francês quentinho, queijo Minas fresco, geleia de pequi caseira e café passado na hora. "Meu menino, você está mais magro que um palito de dente", reclamou ela, ajeitando os travesseiros. "Vamos engordá-lo direito agora que está em casa." Gustavo sorriu genuinamente pela primeira vez em anos. "Dona Clem, a senhora não mudou nada. Ainda me trata como se eu tivesse 10 anos. Para mim, você sempre será meu menino. Não importa quantos anos passe ou quantas cicatrizes a vida deixe. Você é o mesmo garoto que eu criava com colo e carinho." Depois do café, chegou a hora da fisioterapia. Doutor Marcos trouxe equipamentos mais avançados e submeteu Gustavo a uma série de exercícios que deixaram o rapaz exausto, mas esperançoso. "Os reflexos estão voltando mais rápido que o esperado", comentou o fisioterapeuta. "Se continuar assim, você estará caminhando com apoio em alguns meses." "Doutor, eu preciso caminhar. Tenho coisas importantes para resolver." Às 5 da tarde, a campainha da mansão soou. Gustavo estava no escritório de seu pai, navegando pelos arquivos digitais da empresa, quando ouviu a voz que fez seu sangue gelaçar. "Alberto, onde está meu sobrinho? Mal posso acreditar no milagre." A voz de Ângelo Ribeiro ecoou pelo hall de entrada, carregada de uma teatralidade que Gustavo imediatamente reconheceu como falsa. Era a mesma entonação que seu tio usava quando criança para convencê-lo a fazer alguma travessura que sempre resultava em Gustavo sendo punido sozinho. "Gustavo está no escritório", respondeu Alberto. "Ângelo, prepare-se. Ele está muito mudado. O que passou deixou marcas profundas." Gustavo rapidamente fechou os arquivos que estava analisando e assumiu uma postura neutra quando ouviu os passos se aproximando. Ângelo entrou primeiro, seguido por Alberto e Leonor. Aos 52 anos, Ângelo mantinha a aparência impecável que sempre cultivou. O cabelo grisalho perfeitamente penteado, o terno italiano sem uma ruga, o relógio suíço dourado brilhando no pulso. Mas quando seus olhos encontraram os de Gustavo, algo imperceptível, mas inconfundível passou entre eles. "Meu Deus, Gustavo!" Ângelo se aproximou com os braços abertos, mas Gustavo percebeu a hesitação quase microscópica antes do abraço. "É realmente um milagre. Quando seu pai me contou, pensei que ele tivesse enlouquecido de dor." O abraço foi formal, frio. Ângelo cheirava ao mesmo perfume caro de sempre, mas por baixo, Gustavo detectou algo que suas narinas, apuradas por anos de sobrevivência nas ruas, identificaram imediatamente: o cheiro do medo. "Tio Ângelo",
disse Gustavo, mantendo o tom neutro. Quanto tempo? Você está diferente, mais maduro. O sofrimento fortalece o homem, não é mesmo? O sofrimento ensina muitas coisas, principalmente sobre a verdadeira natureza das pessoas. Ângelo riu nervosamente. Claro, claro. Mas agora você está em casa, isso é o que importa. Família é tudo na vida. Família é tudo, concordou Gustavo, sem desviar o olhar. Por falar nisso, soube que você se casou, com a Débora. A reação foi instantânea. Ângelo engoliu em seco e seus olhos se moveram rapidamente antes de recuperar a compostura. Sim, foi um período muito difícil após o acidente. Nós dois estávamos sofrendo muito, encontramos conforto um no outro. Espero que você entenda. Claro, o sofrimento aproxima as pessoas. Vocês se conheciam antes do acidente? Não muito. Eu sabia que ela era sua namorada, claro. Uma moça encantadora. Depois que você partiu, ela ficou destruída. Eu tentei consolá-la como um tio faria. Gustavo notou como Ângelo evitava mencionar que Débora estava presente na noite do acidente. Isso não era esquecimento, era omissão deliberada. Imagino como deve ter sido difícil para ela estar na boate naquela noite e sobreviver quando todos os outros... Ela não estava no carro, interrompeu Ângelo rapidamente, quase agressivamente. Débora havia ido embora mais cedo. Estava passando mal. Sim, agora eu lembro. Gustavo fez uma pausa calculada. Você a levou para casa, não foi? Desta vez a pausa de Ângelo durou tempo demais. Sim, ofereci carona quando vi que ela não estava bem. Que gentileza sua. Sempre cuidando da família. Alberto e Leonor acompanhavam a conversa com expressões confusas, percebendo uma tensão subjacente que não conseguiam compreender completamente. Bem, disse Ângelo, claramente desconfortável. Onde está minha esposa? Débora está no carro. Ficou nervosa para entrar. O impacto emocional de ver você vivo... Claro, por que não a chama? Adoraria vê-la novamente. Ângelo saiu para buscar Débora e Gustavo aproveitou para observar as expressões de seus pais. Filho, disse Leonor cuidadosamente, vocês dois pareciam estar testando um ao outro. Só estou conhecendo minha família novamente, mãe. 5 anos mudaram todo mundo. Quando Débora entrou no escritório, o impacto foi como um soco no estômago de Gustavo. Ela estava mais magra, mais pálida, mas ainda era a mulher mais bonita que ele já havia visto. O cabelo loiro estava mais curto, os olhos verdes mais fundos, e havia uma tristeza permanente em seu rosto que não existia antes. Gustavo, sua voz era um sussurro quebrado. Eu não posso acreditar. Ela se aproximou hesitantemente, como se estivesse vendo um fantasma. Quando se abaixou para abraçá-lo, Gustavo sentiu que ela estava tremendo. Débora. Ele segurou o rosto dela entre as mãos, procurando nos olhos verdes alguma explicação para a traição. Você está bem? Parece assombrada. É só o choque. Pensar que você estava vivo todos esses anos e nós... E vocês o quê? E nós choramos sua morte, completou Ângelo rapidamente, se posicionando atrás da esposa como um guarda-costas. Foi muito difícil para todos nós. Gustavo notou como Ângelo mantinha uma mão possessiva no ombro de Débora e como ela se encolhia sutilmente sob o toque. Tenho certeza de que foi, especialmente para você, Débora. Deve ter sido terrível se sentir culpada por ter saído do carro antes do acidente. Débora empalideceu ainda mais. Culpada? Eu não me sinto... por ter sobrevivido quando seus amigos morreram, esclareceu Gustavo suavemente. É normal se sentir assim. Chama-se síndrome do sobrevivente. O alívio no rosto dela foi evidente, mas Gustavo captou algo mais profundo, um medo genuíno que nada tinha a ver com culpa de sobrevivente. Depois de 1 hora de conversa forçada e desconfortável, Ângelo e Débora partiram. Gustavo observou pela janela enquanto eles entravam no Mercedes preto. Mesmo à distância, podia ver que eles estavam discutindo intensamente. Assim que o carro sumiu na curva, Gustavo voltou ao computador com urgência renovada. Começou a investigar os registros financeiros da empresa mais profundamente, cruzando datas e valores. Aqui, murmurou para si mesmo, encontrando uma discrepância.
3 transferências bancárias suspeitas nos meses anteriores ao acidente, todas para uma conta offshore nas Ilhas Cayman. Ele anotou os valores: 500 mil, 750 mil e 1.200.000 reais. Quase 2,5 milhões em propinas, de acordo com os códigos que encontrou nos e-mails. Mas o mais interessante foi descobrir que as transferências foram autorizadas por 2 assinaturas, a de seu pai e a de seu tio. Ambos estavam envolvidos na corrupção. Um documento em particular chamou sua atenção. Uma carta manuscrita, digitalizada e arquivada em uma pasta criptografada que ele conseguiu abrir usando a senha que seu pai sempre usava, o nome de sua mãe, seguido de sua data de nascimento. A carta estava endereçada a Alberto e era assinada por Ângelo. O conteúdo fez o sangue de Gustavo congelar. Alberto, não temos escolha. A investigação está chegando perto demais. Os documentos comprometedores precisam desaparecer antes que seja tarde demais. Você já perdeu um filho. Não precisa perder mais nada. A data da carta era de 2 dias antes do acidente. Gustavo leu e releu a frase final várias vezes. Você já perdeu um filho. Não precisa perder mais nada. Isso não era condolência, era ameaça velada. Sua investigação foi interrompida por Dona Clementina, que entrou com uma xícara de chá de camomila. Meu menino, você está com cara de quem viu um fantasma. Dona Clem, posso fazer uma pergunta? A senhora lembra de alguma coisa estranha nos dias antes do acidente? Alguém com comportamento diferente? Alguma tensão na família? A governanta sentou na poltrona ao lado da mesa, pensativa. Agora que você menciona, seu pai estava muito nervoso naquela semana. Recebia telefonemas estranhos, ficava trancado no escritório até altas horas. E seu tio Ângelo vinha aqui quase todo dia, sempre com cara fechada. Eles discutiam? Não discutiam abertamente, mas dava para sentir a tensão. E tem uma coisa que sempre me incomodou. O que foi? Na noite do acidente, antes de você sair, seu tio ligou. Você estava se arrumando para a balada. Lembro que você atendeu e ficou com cara amarrada. Depois disse para sua mãe que tinha mudado de ideia sobre a festa. Gustavo sentiu uma memória vaga tentando emergir. E o que me fez mudar de ideia novamente? Foram seus amigos. Eles apareceram aqui, insistindo para você ir. Disseram que a Débora estava te esperando, que seria uma festa especial. Você acabou indo. A senhora lembra quem eram os amigos? Rodrigo, aquele menino da família Montenegro, e mais 2 ou 3 que eu não conhecia bem. Rodrigo Montenegro, o amigo que estava usando seu colar de tungstênio na noite do acidente. O amigo cujo corpo carbonizado foi confundido com o de Gustavo. Uma nova peça do quebra-cabeças se encaixou com um clique quase audível na mente de Gustavo. Se Ângelo havia planejado o acidente para eliminá-lo, como explicar que Rodrigo estava usando seu colar? Como explicar que os amigos apareceram insistindo para ele ir à festa depois que ele havia desistido? A resposta era simples e aterrorizante. O acidente não foi planejado para matar pessoas aleatórias. Foi planejado especificamente para matar Gustavo Ribeiro. E alguém havia se certificado de que ele estivesse naquele carro. Gustavo fechou o laptop e se dirigiu para o quarto, mas não para descansar. Tinha muito trabalho pela frente. Precisava descobrir não apenas quem planejou sua morte, mas também quem mais estava envolvido na conspiração. E uma certeza absoluta se formou em sua mente. Débora sabia de alguma coisa. O medo em seus olhos não era pelo passado. Era pelo que ela sabia sobre o presente. E pela primeira vez desde que voltara para casa, Gustavo começou a suspeitar que sua vida ainda estava em perigo. Do lado de fora, a chuva aumentava de intensidade, como se o próprio céu pressentisse a tempestade que estava por vir sobre a família Ribeiro. A descoberta de uma segunda pasta secreta revelou um crime ainda mais monstruoso, provando que eliminar herdeiros inconvenientes era um hábito antigo na família. Algumas verdades são tão sombrias que podem destruir não apenas o presente, mas também reescrever completamente o passado que achávamos conhecer. 3 semanas haviam se passado desde o retorno de Gustavo, e sua rotina já estava estabelecida. Fisioterapia pela manhã, investigação à tarde e reflexão durante as noites insones. Os progressos físicos eram notáveis.
Ele já conseguia ficar de pé com apoio por alguns minutos, e Dr. Marcos estava otimista sobre a recuperação completa da mobilidade. Seus músculos têm memória incrível, comentou o fisioterapeuta durante uma sessão particularmente produtiva. É como se seu corpo estivesse ansioso para voltar ao normal. Meu corpo teve 5 anos para se preparar para este momento, respondeu Gustavo, suando com o esforço dos exercícios. Agora é minha mente que precisa se preparar para o que está por vir. Naquela tarde, enquanto investigava arquivos mais antigos da empresa, Gustavo descobriu algo que o fez questionar tudo sobre a história de sua família. Enterrado em subpastas digitais que datavam de quase 3 décadas, encontrou referências a pagamentos médicos estranhos. Consultoria médica especializada, Dr. Henrique Vasconcelos, janeiro de 1995, 150 mil, dizia um registro. O valor era exorbitante para a época, especialmente para uma consultoria. Gustavo pesquisou sobre Dr. Henrique Vasconcelos e descobriu que ele havia perdido a licença médica em 1996 por práticas antiéticas relacionadas à falsificação de laudos de óbito. O homem havia desaparecido completamente dos registros públicos após o escândalo. Uma memória surgiu na mente de Gustavo. Conversas sussurradas entre os adultos quando ele era criança sobre um irmão bebê que havia morrido antes dele nascer. Seus pais nunca falavam abertamente sobre o assunto, mas ele lembrava de ver sua mãe chorando perto de uma data específica todo ano, 15 de janeiro. Ele acessou os arquivos pessoais de seus pais e encontrou uma pasta digital protegida por senha chamada Gabriel. Depois de várias tentativas, conseguiu abrir usando a data de nascimento do bebê que sua mãe mencionara uma única vez durante um momento de extrema tristeza. O conteúdo da pasta fez seu mundo desmoronar. Havia fotos de um bebê lindo de cabelos castanhos e olhos grandes, certidão de nascimento indicando Gabriel Alberto Ribeiro e dezenas de documentos médicos. Mas conforme Gustavo lia os laudos, uma inconsistência gritante emergiu. Os primeiros exames médicos, realizados por Dr. Marcos Silveira, o pediatra da família, mostravam um bebê perfeitamente saudável. Os últimos exames realizados por Dr. Henrique Vasconcelos 2 semanas antes da morte indicavam problemas cardíacos súbitos e inexplicáveis. Síndrome da morte súbita infantil estava registrado como causa oficial da morte. Mas Gustavo sabia que bebês com síndrome da morte súbita não apresentavam problemas cardíacos detectáveis 2 semanas antes do falecimento. O registro de pagamento para Dr. Vasconcelos havia sido autorizado por uma única assinatura, Ângelo Ribeiro, que na época tinha apenas 24 anos, mas já trabalhava na empresa da família. Gustavo sentiu náusea subir pela garganta. Não era possível. Não era possível que... Seu celular vibrou com uma mensagem de número desconhecido. Preciso falar com você sozinho. É sobre a noite do acidente. Encontre-me no café da Rua São Paulo às 15 horas. Não conte para ninguém. Débora. Gustavo verificou o horário. 14h30. Pediu para Dona Clementina chamar um táxi, inventando uma desculpa sobre precisar comprar remédios na farmácia. O Café Central era um estabelecimento discreto no centro de Londrina, frequentado principalmente por estudantes universitários e pessoas que queriam passar despercebidas. Gustavo chegou primeiro e escolheu uma mesa no fundo, longe das janelas. Débora apareceu 15 minutos depois, usando óculos escuros e um lenço na cabeça, claramente tentando se disfarçar. Ela estava visivelmente nervosa, olhando por cima do ombro constantemente. Gustavo. Ela se sentou rapidamente. Obrigada por vir. Eu não sabia mais o que fazer. Débora, o que está acontecendo? Por que todo esse mistério? Ela tirou os óculos escuros, revelando olhos vermelhos de choro e uma expressão de puro terror. Você está em perigo. Ângelo, ele não pode saber que estou aqui. Se ele descobrir... Ele o quê? O que ele faria? A mesma coisa que fez com você há 5 anos. A mesma coisa que fez comigo. Gustavo sentiu o sangue gelar. O que você quer dizer com a mesma coisa que fez comigo? Débora respirou fundo,
como se estivesse se preparando para pular de um penhasco. O acidente não foi acidente, Gustavo. Ângelo planejou tudo. Ele me chantageou para colaborar. Como assim te chantageou? Ele descobriu que meu pai estava desviando dinheiro da empresa onde trabalhava. Disse que denunciaria meu pai se eu não ajudasse a te tirar daquela festa mais cedo. O plano era você sair sozinho, não com 8 amigos. Gustavo sentia como se estivesse caindo em um abismo sem fim. Você sabia que ele queria me matar? Não. Eu juro por tudo que é sagrado que não sabia. Ele disse apenas que precisava falar com você sobre documentos importantes, que era urgente. Disse para eu inventar uma desculpa para você sair da festa e encontrar com ele. Mas eu não saí da festa, porque você desconfiou de mim. Quando eu tentei te convencer a sair comigo, você percebeu que havia algo errado. Disse que eu estava agindo de forma estranha. Uma memória flash explodiu na mente de Gustavo. Débora tentando convencê-lo a sair da boate mais cedo, dizendo que não estava se sentindo bem. Ele havia questionado por que ela não chamava um táxi, por que insistia que ele precisava acompanhá-la. Então Ângelo mudou o plano, continuou Débora. Quando você se recusou a sair comigo, ele fez outra coisa. O quê? Ele drogou o motorista. Rodrigo estava dirigindo aquela noite, lembra? Ângelo colocou algo na bebida dele. E então, ele sabotou o carro. Como você sabe disso? Porque ele me contou depois. Me chantageou novamente, dizendo que eu era cúmplice, já que tentei te tirar da festa. Disse que se eu falasse alguma coisa, iria para a prisão como cúmplice de tentativa de homicídio. Gustavo segurou a mão trêmula de Débora sobre a mesa. Por que você se casou com ele? Ele disse que, se eu me casasse com ele, estaria protegida pelo sigilo conjugal, que nunca poderia testemunhar contra ele, e ameaçou matar meu pai se eu me recusasse. Débora, você foi vítima dele também. Não. Ela retirou a mão bruscamente. Eu colaborei. Mesmo sem saber o resultado final, eu colaborei. 8 pessoas morreram por causa da minha covardia. Você era uma garota de 20 anos sendo chantageada por um homem poderoso. Isso não me absolve, Gustavo. Nada me absolve. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, o peso da revelação pairando sobre eles como uma nuvem tóxica. Débora, preciso que você saiba de uma coisa. Descobri hoje que Ângelo já fez isso antes. Como assim? Você sabia que eu tinha um irmão bebê que morreu antes de eu nascer? Vagamente. Sua mãe mencionou uma vez. Ele foi assassinado, por Ângelo, há 28 anos. Débora empalideceu ainda mais se isso fosse possível. Meu Deus, você tem certeza? Gustavo contou sobre os documentos que havia encontrado, os pagamentos suspeitos, o médico corrupto que falsificou laudos. Isso significa que eliminar herdeiros inconvenientes é um padrão. Ele matou Gabriel para ter menos concorrência pela herança e tentou me matar pelo mesmo motivo. Gustavo, você precisa ir à polícia. Com que provas? Documentos de 30 anos atrás sobre pagamentos que podem ter interpretações diferentes? Sua palavra contra a dele? Deve haver mais evidências. Sim, deve haver. E eu vou encontrá-las, mas preciso de sua ajuda. Débora hesitou. Você não entende. Ele me vigia o tempo todo. Controla meus telefonemas, meus e-mails, meus movimentos. Este encontro é um risco enorme. Você tem acesso ao escritório dele em casa? Tenho, mas... Há um cofre? Sim, atrás de um quadro abstrato na parede. Mas eu não sei a combinação. Tente datas importantes, aniversário dele, data da morte de Gabriel, data do meu acidente. Débora anotou as datas no celular. Se eu conseguir abrir o cofre e encontrar algo, como faço para te entregar? Fotografe tudo. Mande por e-mail para esta conta. Gustavo anotou um endereço de e-mail temporário que havia criado. E Débora? Sim? Se ele descobrir que você está me ajudando, fuja imediatamente. Não tente se explicar, não tente negociar, apenas corra. Para onde eu fugiria? Ele conhece pessoas em todo lugar. Para longe, para outro país se necessário, mas prometa que não tentará enfrentá-lo sozinha. Débora concordou com a cabeça, mas Gustavo podia ver o medo absoluto em seus olhos. Eles se separaram sem se abraçar,
sem tocar novamente. Era tarde demais para gestos românticos. Agora eles eram apenas dois sobreviventes, tentando escapar de um predador que havia destruído muito mais vidas do que eles imaginavam. De volta à mansão, Gustavo encontrou seus pais no jardim, tomando chá da tarde e conversando sobre planos para reformar o quarto de hóspedes para acomodar melhor suas necessidades especiais. "Como foi na farmácia, filho?" perguntou Leonor. "Esclarecedor", respondeu Gustavo. "Muito esclarecedor." Naquela noite ele ficou acordado até às 3 da madrugada, aguardando um e-mail de Débora. Quando o computador finalmente emitiu o som de nova mensagem, seu coração disparou. O e-mail continha apenas uma linha. "Consegui. Você não vai acreditar no que encontrei." Anexado ao e-mail havia 15 fotografias. Gustavo abriu a primeira e sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Era uma pasta com seu nome, cheia de documentos detalhando como coordenar um acidente que parecesse natural. Havia plantas da estrada onde o acidente aconteceu, especificações sobre pontos cegos nas curvas e até mesmo horários de patrulhamento da polícia rodoviária. Mas a segunda pasta era ainda pior. "Gabriel Alberto Ribeiro", dizia a etiqueta. Dentro havia contratos de pagamento para Dr. Henrique Vasconcelos, especificações sobre como induzir parada cardíaca em bebês usando substâncias não detectáveis em autópsias rotineiras, e uma carta manuscrita de Ângelo para o médico corrupto. A carta dizia: "Como combinado, precisa parecer natural. A família não pode suspeitar de nada. O bebê está atrapalhando os planos de sucessão da empresa. Providencie uma solução." A última fotografia mostrava uma terceira pasta que fez Gustavo vomitar literalmente. "Próximos alvos", estava escrito na etiqueta. Dentro havia informações detalhadas sobre seus pais, rotinas diárias, pontos fracos de saúde, vulnerabilidades. Ângelo não havia terminado. Ele planejava eliminar toda a família Ribeiro, uma pessoa por vez, até se tornar o único herdeiro de um império de 800 milhões de reais. Gustavo pegou o telefone para ligar para a polícia, mas parou no último segundo. Se ele entregasse essas evidências agora, Débora seria a primeira suspeita de ter roubado os documentos. E se Ângelo desconfiasse que ela havia o traído, a mataria antes que pudesse testemunhar. Não. Ele precisava de um plano melhor. Um plano que protegesse Débora e garantisse que Ângelo pagasse por todos os seus crimes. E Gustavo tinha uma ideia de como fazer isso. Uma ideia que envolveria confrontar o monstro diretamente, gravando uma confissão completa, que nenhum advogado conseguiria contestar. Era arriscado, potencialmente fatal. Mas era a única forma de garantir que a justiça fosse feita e que Ângelo nunca mais pudesse machucar ninguém da família Ribeiro. A preparação para confrontar um assassino em família exige não apenas coragem, mas também estratégia cirúrgica. Quando você descobriu que o inimigo está dentro de casa há décadas, cada movimento deve ser calculado com a precisão de quem sabe que um erro pode custar não apenas a própria vida, mas também a vida de todos que você ama. 2 semanas se passaram desde que Gustavo recebeu as fotografias de Débora. 2 semanas de planejamento meticuloso, preparação física intensiva e pesquisa jurídica. Ele havia consultado discretamente 3 advogados criminalistas diferentes, criando cenários hipotéticos para entender exatamente que tipo de evidência seria necessária para garantir uma condenação. A recuperação física estava superando todas as expectativas. Gustavo já conseguia caminhar com bengalas por distâncias consideráveis, e Dr. Marcos estava impressionado com a determinação quase sobre-humana do paciente. "Nunca vi alguém se dedicar tanto aos exercícios", comentou o fisioterapeuta durante uma sessão. "É como se sua vida dependesse da recuperação completa." "Depende", respondeu Gustavo, suando profusamente enquanto fazia exercícios para fortalecer os músculos das pernas. "De mais formas do que você imagina." Naquela tarde, Gustavo chamou seus pais para uma conversa no escritório. Era hora de revelar parte da verdade, o suficiente para protegê-los, mas não o suficiente para colocá-los em perigo. "Pai, mãe, preciso conversar com vocês sobre algo muito sério", começou ele, fechando a porta
e verificando se não havia ninguém por perto. Alberto e Leonor se sentaram no sofá de couro, percebendo pela expressão do filho que algo grave estava por vir. Durante estas semanas, tenho recuperado memórias sobre a noite do acidente. Memórias perturbadoras. Que tipo de memórias? Perguntou Leonor apreensiva. O acidente não foi acidente, mãe. Foi planejado. Alberto se levantou bruscamente. Como assim planejado? Por quem? Pai, você se lembra dos problemas com o Ministério Público na época? As investigações sobre propinas? Sim, mas isso foi arquivado. Foi arquivado porque alguém pagou para arquivar. E a pessoa que pagou precisava eliminar testemunhas inconvenientes. Gustavo contou sobre as transferências bancárias suspeitas, os pagamentos ao promotor corrupto e a carta ameaçadora que encontrou nos arquivos. Você está insinuando que alguém tentou te matar para encobrir corrupção? Perguntou Alberto, incrédulo. Não estou insinuando, pai. Estou afirmando. E a pessoa que fez isso está muito próxima de nós. Leonor cobriu a boca com as mãos. Gustavo, você está dizendo que conhecemos a pessoa que... Conheço, e vocês também. Quem? A voz de Alberto era um sussurro rouco. Gustavo hesitou. Se contasse sobre Ângelo agora, seus pais poderiam confrontá-lo impulsivamente, arruinando todo o plano. Ainda estou reunindo provas definitivas, mas preciso que vocês me prometam uma coisa. O quê? Não podem confiar em ninguém além de nós três e Dona Clementina. Ninguém mais. E se eu pedir para vocês saírem da cidade por alguns dias, não podem questionar. Filho, você está nos assustando, disse Leonor. Bem, vocês devem estar assustados, porque nossa família está em perigo e quem quer nos destruir ainda não terminou o trabalho. Alberto sentou novamente, o rosto pálido. O que você precisa que façamos? Continuem agindo normalmente. Não demonstrem que sabem de nada. E quando eu disser que é hora, sigam minhas instruções sem questionar. Quando você pretende revelar quem é a pessoa? Em breve, muito em breve. Depois que seus pais saíram, visivelmente abalados, Gustavo ligou para Dr. Otávio Marques, o advogado da família. Doutor, preciso de uma consulta urgente sobre direitos sucessórios e crimes contra a herança. É sobre a empresa, Gustavo? É sobre assassinato, doutor. Múltiplos assassinatos planejados para manipular heranças. O silêncio na linha durou vários segundos. Você pode vir ao meu escritório agora? Estou indo. No escritório de Dr. Otávio, Gustavo apresentou parte das evidências, omitindo apenas os detalhes que poderiam comprometer Débora. Meu Deus, Gustavo, se isso for verdade, estamos falando de uma conspiração que dura décadas. É verdade, doutor. E preciso saber, se eu conseguir uma confissão gravada, será suficiente para uma condenação? Depende de como a confissão for obtida. Se for através de coação, não terá valor legal. E se for espontânea? Se a pessoa confessar voluntariamente, pensando que está segura, aí seria diferente. Mas você precisaria de corroboração, outras evidências que confirmem a confissão. Eu tenho as outras evidências. Doutor, Otávio estudou os documentos que Gustavo havia trazido, cópias das transferências bancárias, e-mails comprometedores e alguns dos registros sobre o bebê Gabriel. Isso é explosivo, Gustavo, mas também é extremamente perigoso. Se a pessoa suspeitar que você sabe, por isso preciso agir rapidamente. Você tem um plano? Tenho, mas vai exigir que eu me coloque em risco considerável. Dr. Otávio removeu os óculos e esfregou os olhos cansados. Gustavo, como seu advogado, tenho que aconselhar você a levar tudo isso à polícia imediatamente. E como alguém que quer justiça, doutor, como alguém que quer justiça, eu entendo por que você quer fazer isso sozinho. O sistema falhou com sua família antes. Mas se algo acontecer com você, se algo acontecer comigo, o senhor tem cópias de tudo. Instruções seladas sobre o que fazer, para onde enviar as evidências. Você já pensou em tudo, não é? 5 anos vivendo nas ruas ensina você a sempre ter um plano B, doutor, e um plano C. Naquela noite, Gustavo enviou um e-mail para Débora, através da conta temporária. Preciso que você convença Ângelo a vir jantar aqui no domingo, sozinho. Diga que seus pais querem uma conversa particular com ele sobre os negócios.
É importante que você não venha junto. A resposta chegou 2 horas depois. Ele vai desconfiar se eu não for junto. Gustavo pensou por um momento e digitou. Então invente uma desculpa para sair no meio do jantar. Dor de cabeça, mal-estar, qualquer coisa. Mas preciso dele sozinho com meus pais por pelo menos meia hora. Por quê? O que você está planejando? Justiça. No sábado, Gustavo fez os preparativos finais. Instalou discretamente 3 microfones de gravação de alta qualidade na sala de jantar. Um na luminária central, um na estante de livros e um no aparador. Testou os equipamentos várias vezes para garantir que capturariam conversas de qualquer parte da sala. Também preparou cópias de todos os documentos comprometedores, organizados em pastas claras e marcadas. Se tudo saísse como planejado, Ângelo sairia daquela casa confesso e preso. Se saísse errado, bem, pelo menos a verdade viria à tona de uma forma ou de outra. Domingo chegou com um céu nublado e vento frio. Gustavo acordou cedo e fez seus exercícios de fisioterapia com intensidade redobrada. Precisava estar no melhor estado físico possível para o que estava por vir. Dona Clementina preparou um almoço especial. Costela assada com polenta, a comida favorita de Ângelo desde a infância. Gustavo havia pedido especificamente para ela preparar algo que deixasse Ângelo relaxado e nostálgico. "Por que tanta cerimônia para seu tio?" perguntou a governanta, temperando a salada. "Porque talvez seja o último almoço em família que teremos com ele", respondeu Gustavo, verificando se os microfones estavam funcionando. Às 2 da tarde, Ângelo e Débora chegaram. Ela estava visivelmente tensa, mas Ângelo parecia relaxado, até mesmo feliz. "Que cheiro maravilhoso, Clementina!" exclamou ele, beijando o rosto da governanta. "Costela com polenta. Você lembrou da minha comida favorita." "Para a família eu sempre lembro", respondeu Dona Clementina, mas Gustavo detectou uma frieza sutil em sua voz que não existia antes. Durante o almoço, a conversa foi casual. Negócios, política, planos para as festas de fim de ano. Gustavo observava Ângelo cuidadosamente, procurando sinais de nervosismo ou suspeita, mas o tio parecia genuinamente à vontade. Depois da sobremesa, Débora começou a se queixar de dor de cabeça. "Deve ser o tempo", disse ela, tocando as têmporas. "Quando fica nublado assim, sempre me dá enxaqueca. Ângelo, você se importaria se eu fosse para casa descansar?" "Claro que não, amor. Mas tem certeza de que está bem para dirigir?" "Estou sim. Só preciso de um remédio e uma soneca." Gustavo observou a performance de Débora com admiração. Ela estava convincente, natural. "Eu levo você", ofereceu Alberto. "Não precisa, Sr. Alberto. É só uma quadra daqui. Vou andando mesmo." Depois que Débora saiu, Gustavo deu o primeiro passo de seu plano. "Pai, mãe, que tal deixarmos Ângelo e eu conversarmos sozinhos? Temos algumas coisas de homem para discutir." Alberto e Leonor trocaram olhares. Gustavo havia-os preparado para esse momento, explicando que precisava falar com Ângelo sobre assuntos pessoais. "Claro, filho, vamos dar uma volta no jardim", disse Alberto, entendendo a deixa. Quando ficaram sozinhos na sala de jantar, Gustavo observou Ângelo terminando o vinho tinto. Os microfones estavam gravando cada som, cada palavra. "Tio", começou Gustavo, "quero agradecer por cuidar da família enquanto eu estava ausente." "Não precisa agradecer, Gustavo. É o que família faz." "Sim, família cuida uns dos outros, protege uns aos outros." Gustavo fez uma pausa calculada. "Faz qualquer coisa pelos parentes." "Exato. Até mesmo coisas difíceis, coisas que outras pessoas não entenderiam." Ângelo colocou a taça de vinho na mesa e olhou diretamente para Gustavo. "Do que exatamente estamos falando, sobrinho? Era agora ou nunca?" Gustavo respirou fundo e jogou a primeira carta. "Estamos falando sobre a noite do meu acidente, tio, e sobre o que realmente aconteceu." O sorriso desapareceu completamente do rosto de Ângelo, e pela primeira vez, desde que se conheciam, Gustavo viu o verdadeiro homem por trás da máscara familiar. A máscara de um assassino frio e calculista que estava prestes a ser desmascarado. Quando máscaras familiares finalmente caem, revelam rostos que jamais imaginamos conhecer. O confronto entre tio e sobrinho
Provou que algumas vezes os monstros mais aterrorizantes são aqueles que dormem em quartos ao lado dos nossos, que nos beijam no rosto nos aniversários, que conhecem todas as nossas fraquezas porque cresceram conosco. O silêncio na sala de jantar era tão denso que Gustavo podia ouvir o tic-tac do relógio antigo de parede. Ângelo havia parado completamente de se mexer, como um predador que detectou o cheiro de outro predador no seu território. Que acidente, Gustavo! A voz de Ângelo havia perdido toda a calidez familiar. Você está se referindo à tragédia que quase destruiu nossa família? Estou me referindo ao assassinato planejado que quase funcionou, respondeu Gustavo, mantendo o tom calmo mas firme. A tentativa de eliminar o herdeiro inconveniente. Ângelo riu, mas o som não tinha humor algum. Você está falando muito sério para alguém que passou 5 anos com problemas mentais. Problemas mentais não, tio. Problemas de memória. Mas sabe o que acontece quando memórias traumáticas voltam? Elas voltam com detalhes cristalinos. E que detalhes seriam esses? Gustavo se levantou apoiado nas bengalas e caminhou lentamente até a estante, pegando uma pasta que havia preparado. Detalhes como você aparecer na boate naquela noite, pedindo para eu roubar documentos do escritório do meu pai. Detalhes como você mandando a Débora embora mais cedo. Detalhes como você conhecer exatamente a rota que tomaríamos na volta. Ângelo observou Gustavo abrir a pasta e espalhar documentos sobre a mesa. E estes são detalhes como transferências bancárias para promotores corruptos, pagamentos para médicos que falsificam laudos e plantas detalhadas da estrada onde o acidente aconteceu. A expressão no rosto de Ângelo mudou gradualmente. A surpresa deu lugar à calculação e depois à frieza total. Onde você conseguiu isso? Isso importa menos que o que eu vou fazer com isso. E o que você pretende fazer? Gustavo sentou novamente, posicionando-se de forma que ficasse de frente para todos os microfones ocultos. Isso depende de você, tio. Podemos fazer isso de forma fácil ou de forma difícil. Difícil? Você está em cadeira de rodas há 5 anos e só agora consegue andar com bengalas. O que exatamente você pensa que pode fazer comigo? Eu posso te dar a oportunidade de confessar voluntariamente antes de eu entregar tudo isso à polícia. Ou posso assistir você ser arrastado de casa pelos investigadores em frente aos vizinhos e à imprensa. Ângelo se levantou e caminhou até a janela, observando Alberto e Leonor passeando no jardim. Você contou para eles? Ainda não, mas vou contar. Sabe, Gustavo, você sempre foi um menino muito inteligente. Talvez inteligente demais para o seu próprio bem. Como Gabriel. Ângelo se virou lentamente da janela. O que você disse? Nosso irmão Gabriel, o bebê que você assassinou 28 anos atrás. A máscara de Ângelo caiu completamente. O que restou foi algo frio, calculista e completamente desprovido de qualquer humanidade familiar. Você sempre foi curioso demais, Gustavo. Mesmo criança, sempre fazendo perguntas, sempre cavando onde não deveria. E você sempre foi ganancioso demais. Mesmo jovem, já planejando como eliminar qualquer coisa que ficasse entre você e o dinheiro. Você não entende nada sobre pressão, sobre viver à sombra de um irmão perfeito que herdou tudo só por ter nascido primeiro. Então me explica. Me conta como foi decidir matar um bebê inocente. Ângelo voltou para a mesa e serviu mais vinho para si, com movimentos deliberadamente calmos. Gabriel estava atrapalhando os planos de sucessão. Seu pai já tinha o filho perfeito. E depois veio você. 2 herdeiros eram suficientes. Um terceiro seria excessivo. Excessivo. Você está falando de assassinar um bebê como se fosse cortar gastos desnecessários. Era exatamente isso. Um ajuste necessário nos negócios familiares. Gustavo sentiu náusea, mas manteve o foco. Precisava de mais detalhes para a gravação. Como você fez? Dr. Vasconcelos era muito competente. Uma injeção de potássio direto no coração. Simula perfeitamente a síndrome da morte súbita infantil, indetectável em autópsias rotineiras. E 30 anos depois decidiu aplicar o mesmo método em mim. Ah, não. Para você eu precisava de algo mais elaborado. Você já era adulto, tinha amigos, namorada. Um acidente seria muito mais convincente que uma morte súbita.
Ângelo bebeu um gole de vinho, claramente relaxando, agora que estava falando abertamente sobre seus crimes. O plano original era muito mais simples. Débora deveria te convencer a sair da festa sozinho. Eu esperaria você na estrada, simular um assalto, acabar com o problema discretamente. Mas eu não saí sozinho. Exato. Você desconfiou dela, o que forçou uma mudança de estratégia. Tive que improvisar, drogando o Rodrigo e sabotando o carro. O freio foi cortado de forma que falharia exatamente na curva mais perigosa da serra. As chances de sobrevivência eram praticamente zero. Mas 8 pessoas morreram por causa do seu improviso. Ângelo deu de ombros com indiferença absoluta. Danos colaterais, lamentáveis, mas necessários. Necessários para quê? Para você roubar metade da empresa do meu pai. Roubar? Eu comprei legalmente. Seu pai estava destruído emocionalmente, enfrentando investigação federal. Eu ofereci ajuda e estabilidade em troca de participação societária. Ajuda que incluía subornar promotores e fazer evidências desaparecerem. Incluía resolver problemas que seu pai não conseguia resolver sozinho. Gustavo observou Ângelo beber mais vinho. O homem estava claramente se sentindo confiante, superior. Era exatamente o que Gustavo precisava. E agora que eu voltei, qual é o novo plano? Inicialmente pensei em deixar para lá. Você estava incapacitado, traumatizado. Não representava uma ameaça. E agora? Agora vejo que eu subestimei sua capacidade de recuperação e sua sede de vingança. Então, qual é o plano? Ângelo colocou a taça na mesa e caminhou lentamente em direção a Gustavo. O plano, meu querido sobrinho, é que você sofreu um acidente doméstico muito trágico, uma queda fatal nas escadas durante uma crise convulsiva relacionada ao trauma cerebral. Aqui, na frente dos meus pais? Seus pais saíram para uma caminhada romântica. Quando voltarem, encontrarão uma tragédia. O filho que recuperaram milagrosamente foi levado por uma complicação médica inesperada. Gustavo sentiu o sangue gelar quando percebeu que Ângelo estava se aproximando com uma intenção muito clara. Você vai me matar aqui? Agora? Vou resolver um problema que deveria ter sido resolvido há 5 anos. Ângelo estava a 2 metros de distância quando Gustavo gritou o mais alto que conseguiu. Pai, mãe, socorro! Eles não vão te ouvir. O jardim é muito longe e você está tendo uma crise convulsiva. Pessoas com trauma cerebral têm essas crises, você sabe. Ângelo avançou, mas Gustavo estava preparado. 5 anos vivendo nas ruas haviam apurado seus reflexos de sobrevivência. Ele balançou uma das bengalas como um bastão, acertando Ângelo no joelho. Maldito! Ângelo tropeçou, mas se recuperou rapidamente. O que ele não sabia era que Gustavo havia planejado para essa possibilidade também. Debaixo da mesa havia um dispositivo de emergência que ele ativou discretamente durante a conversa. Do lado de fora, Alberto e Leonor ouviram um alarme alto vindo da casa. Um sistema que Gustavo havia instalado secretamente e programado para ser ativado por controle remoto. O que é isso? Perguntou Leonor assustada. Alarme de emergência. Gustavo. Alberto correu em direção à casa. Dentro da sala de jantar, Ângelo havia conseguido derrubar Gustavo da cadeira e estava tentando posicioná-lo perto da escada para simular a queda fatal. Deveria ter morrido há 5 anos e ficado morto, rosnou Ângelo, segurando Gustavo pelos braços. E você deveria ter aprendido que Ribeiro não desiste fácil, respondeu Gustavo, conseguindo dar um chute certeiro no estômago do tio. A porta da sala se escancarou quando Alberto e Leonor entraram correndo, seguidos por Dona Clementina, que havia escutado o barulho da luta. Ângelo, o que está acontecendo aqui? Gritou Alberto ao ver o irmão sobre o filho caído. Ele estava tendo uma crise convulsiva. Tentei ajudar, mas ele caiu e... Mentira! Gustavo conseguiu se apoiar em uma das bengalas. Ele tentou me matar, assim como matou Gabriel, assim como tentou me matar há 5 anos. Gustavo está delirando por causa do trauma, disse Ângelo, tentando recuperar a compostura. Não sabem como é difícil conviver com alucinações. As únicas alucinações aqui são as suas fantasias de poder, disse uma voz firme da porta.
Todos se viraram para ver Dr. Otávio Marques entrar na sala, acompanhado de 2 detetives da Polícia Civil. Dr. Otávio? Alberto estava completamente confuso. O que está acontecendo? Está acontecendo que temos gravações de uma confissão completa de múltiplos homicídios, respondeu um dos detetives, mostrando um dispositivo de gravação. Senhores pais, lamento informar, mas vocês acabaram de presenciar a prisão de um assassino em série. Ângelo olhou ao redor da sala, percebendo finalmente que havia caído em uma armadilha meticulosamente planejada. Você... Ele olhou para Gustavo com ódio puro. Você gravou tudo. Cada palavra. Cada confissão. Cada detalhe sobre Gabriel e sobre o meu acidente. Ângelo Ribeiro, disse o detetive tirando as algemas. Você está preso pelos assassinatos de Gabriel Alberto Ribeiro e pela tentativa de assassinato de Gustavo Ribeiro, além de formação de quadrilha e corrupção ativa. Enquanto colocavam as algemas em Ângelo, ele olhou uma última vez para Gustavo. Você não sabe no que está se metendo. Tem muito mais gente envolvida nisso do que você imagina. Eu sei exatamente no que estou me metendo, respondeu Gustavo. Estou me metendo em justiça. Quando levaram Ângelo algemado, a sala ficou em silêncio absoluto. Alberto e Leonor estavam em choque completo, tentando processar que haviam descoberto não apenas que o filho havia sido vítima de tentativa de assassinato, mas que tinham perdido outro filho para o mesmo assassino décadas antes. Gabriel, murmurou Leonor, se deixando cair na poltrona. Nosso bebê Gabriel foi assassinado. Alberto se ajoelhou ao lado da esposa, abraçando-a, enquanto as lágrimas finalmente vinham. Perdemos 2 filhos para o mesmo monstro, disse ele com a voz quebrada, e nem sabíamos que um dos crimes havia acontecido. Gustavo se aproximou dos pais, apoiado nas bengalas, e os abraçou os 2. Não perderam 2 filhos, pai. Vocês recuperaram um. E agora Gabriel finalmente pode descansar em paz, sabendo que a justiça foi feita. Mas no fundo, Gustavo sabia que a luta estava longe de terminar. As palavras finais de Ângelo haviam plantado uma semente de preocupação. Tem muito mais gente envolvida nisso do que você imagina. A pergunta que agora consumia Gustavo era: quantas outras pessoas estavam envolvidas na conspiração? E o que mais elas estariam dispostas a fazer para manter seus segredos enterrados? A prisão de um assassino em família é apenas o começo da verdadeira batalha pela justiça. Quando décadas de corrupção começam a desmoronar, descobrimos que alguns tentáculos da maldade se estendem muito mais longe do que nossa imaginação mais sombria conseguiria alcançar. Os 3 dias que se seguiram à prisão de Ângelo foram um turbilhão de investigações, depoimentos e revelações que abalaram não apenas a família Ribeiro, mas toda a elite empresarial de Londrina. A notícia do empresário que matou um bebê e tentou assassinar o próprio sobrinho dominou as manchetes locais e nacionais. Gustavo passou 2 manhãs na delegacia, relatando cada detalhe que conseguia lembrar sobre a noite do acidente e os eventos subsequentes. Sua memória, que havia sido sua maior fraqueza durante 5 anos, agora se tornava sua arma mais poderosa. Senhor Gustavo, disse o delegado Ferreira, um homem experiente que já havia investigado casos de corrupção envolvendo empresários. A confissão gravada do seu tio é sólida, mas precisamos de mais evidências para construir um caso robusto. Ele pode alegar coação psicológica. Tenho as evidências, delegado, todas organizadas e documentadas. Gustavo havia entregado cópias de todos os documentos que Débora fotografara, além dos arquivos digitais que encontrara nos computadores da empresa. A quantidade de evidências era esmagadora. E a jovem Débora? Ela será processada como cúmplice. Débora foi vítima, não cúmplice. Ela foi chantageada e ameaçada. Sem a coragem dela para fotografar as evidências, nunca teríamos conseguido provar nada. No 3º dia, Débora foi oficialmente liberada de qualquer acusação após prestar depoimento detalhado sobre os anos de chantagem e ameaças que sofreu. Gustavo a encontrou na saída da delegacia, sentada nos degraus com uma expressão de absoluto alívio. Acabou, disse ela quando o viu se aproximar com as bengalas. Realmente acabou. Para você, sim. Para mim está apenas começando.
O que você quer dizer? Ângelo não estava mentindo quando disse que havia mais gente envolvida. A investigação está se expandindo. Débora se levantou e caminhou ao lado dele em direção ao carro de Alberto, que havia vindo buscar Gustavo. Que tipo de expansão? Promotores, juízes, outros empresários. A rede de corrupção é muito maior do que imaginávamos. Durante o trajeto de volta para casa, Alberto contou as novidades sobre a empresa. A Receita Federal bloqueou todas as contas relacionadas aos pagamentos suspeitos. Vamos ter que provar que cada centavo era limpo se quisermos recuperar o acesso aos recursos. E a parte que Ângelo comprou? Revertida automaticamente para a família, já que a compra foi feita com dinheiro obtido através de crimes. Mas mesmo assim, pode levar anos para regularizarmos tudo. Pai, dinheiro a gente recupera. Gabriel a gente nunca poderia trazer de volta. Naquela tarde, doutor, Marcos chegou para a sessão de fisioterapia regular e ficou impressionado com o progresso de Gustavo. A adrenalina dos últimos dias fez milagres pelos seus músculos, comentou enquanto observava Gustavo caminhar sem apoio por quase 10 metros. Em mais algumas semanas você estará andando normalmente. Doutor, eu preciso perguntar uma coisa. É possível detectar veneno de 28 anos atrás? Que tipo de veneno? Potássio injetado diretamente no coração de um bebê. Doutor, Marcos parou os exercícios e olhou seriamente para Gustavo. Seria possível se o corpo tivesse sido preservado adequadamente. Por que está perguntando? Porque talvez seja necessário exumar o corpo do meu irmão Gabriel. No dia seguinte, Gustavo recebeu uma ligação que mudaria completamente o rumo da investigação. Alô? Gustavo Ribeiro? Aqui é Dr. Henrique Vasconcelos. O sangue de Gustavo gelou. O médico corrupto que havia falsificado a morte de Gabriel estava vivo. Dr. Vasconcelos, pensei que o senhor tivesse desaparecido. Desapareci. Vivo no Uruguai há 20 anos, mas soube da prisão do Ângelo e preciso falar com você. Sobre o quê? Sobre Gabriel e sobre outros bebês. Gustavo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Outros bebês? Ângelo não foi o único cliente que tive ao longo dos anos. Havia toda uma rede de famílias poderosas que ocasionalmente precisavam ajustar suas linhas sucessórias. Quantos? 7 crianças ao longo de 15 anos, todas mortes aparentemente naturais, todas famílias ricas com problemas de herança. Gustavo precisou se sentar para não cair. Doutor, o senhor está disposto a testemunhar sobre isso? Estou. Tenho câncer terminal. 6 meses de vida no máximo. Quero limpar minha consciência antes de partir. E o senhor tem provas? Tenho tudo. Nomes, datas, métodos utilizados, valores pagos. Guardei como seguro de vida durante todos esses anos. Gustavo imediatamente ligou para o delegado Ferreira e relatou a conversa. Em 48 horas, uma operação conjunta entre a Polícia Federal Brasileira e as autoridades uruguaias trouxe Dr. Vasconcelos de volta ao Brasil. As revelações que ele fez chocaram até mesmo investigadores experientes. Além de Gabriel, havia mais 6 crianças mortas ao longo de 15 anos. 3 bebês de famílias do agronegócio em Mato Grosso, 2 filhos de políticos em Brasília e uma menina de uma família de mineradores em Minas Gerais. Todas mortes classificadas como naturais, todas envolvendo disputas familiares por heranças multimilionárias. É o maior escândalo de crimes em série contra crianças que já investigamos, disse o delegado federal responsável pelo caso. Estamos falando de uma organização criminosa que operava nacionalmente há décadas. A investigação se expandiu para 7 estados. Dezenas de pessoas foram presas, médicos, advogados, empresários e até mesmo funcionários de cartórios que falsificaram documentos. Mas a revelação mais chocante veio quando o doutor Vasconcelos entregou uma lista com nomes de próximos alvos, crianças e jovens adultos de famílias ricas que estavam sendo monitorados para possível eliminação nos anos seguintes. O nome de Gustavo estava no topo da lista, com a observação: Problema resolvido, 2018. Abaixo do nome dele, havia outros 3 nomes que fizeram Gustavo ligar imediatamente para as famílias envolvidas, alertando sobre o perigo.
Uma semana depois, enquanto Gustavo caminhava pelos jardins da mansão sem qualquer apoio, sua recuperação física estava praticamente completa, ele recebeu uma ligação do Dr. Otávio. Gustavo, tenho novidades sobre a situação financeira da família. Boas ou ruins? Excepcionalmente boas. O governo está oferecendo uma indenização substancial pelos danos causados pela organização criminosa. E os bens confiscados dos outros membros da rede estão sendo redistribuídos para as famílias das vítimas. Quanto? 23 milhões de reais, mais a reversão completa da empresa e a anulação de todos os contratos fraudulentos que prejudicaram vocês ao longo dos anos. Gustavo se sentou no banco de pedra onde costumava brincar quando criança, observando a piscina onde aprendeu a nadar sob os olhares atentos de Dona Clementina. Doutor, quero usar parte desse dinheiro para criar uma fundação. Que tipo de fundação? Uma fundação de proteção a crianças em situação de risco familiar e um centro de acolhimento para pessoas que vivem nas ruas. Em homenagem a Gabriel e a Sebastião, o eremita que me salvou. Naquela noite, durante o jantar em família, Alberto levantou uma taça de vinho para um brinde. A Gabriel, que finalmente pode descansar em paz. A Gustavo, que teve a coragem de lutar pela verdade. E a nossa família, que descobriu que o amor verdadeiro é mais forte que qualquer maldade. E a Sebastião, acrescentou Gustavo, que me ensinou que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas no que fazemos pelos outros. Leonor segurava uma foto pequena de Gabriel bebê que havia guardado por quase 3 décadas. Meu pequeno Gabriel, murmurou ela, beijando a foto. Mamãe nunca esqueceu de você. E agora você está vingado. Depois do jantar, Gustavo saiu para caminhar sozinho pelo condomínio. A cada passo firme e seguro, ele sentia como se estivesse caminhando não apenas em direção à sua recuperação física completa, mas também em direção a um futuro que honraria todos aqueles que haviam sofrido nas mãos da ganância humana. Do outro lado da cidade, Débora estava em seu apartamento novo, uma pequena kitchenette que alugara com as economias que conseguira esconder de Ângelo durante os anos de casamento forçado. Pela primeira vez em 5 anos, ela podia dormir sem medo, sem pesadelos sobre ameaças e chantagens. Na cadeia, Ângelo recebia visitas diárias de advogados, tentando negociar acordos de delação premiada. Mas a essa altura, os investigadores já tinham tantas evidências que não precisavam de sua cooperação. A rede criminosa que ele havia ajudado a construir estava completamente desmantelada, e Gustavo Ribeiro, o sobrinho que deveria ter morrido há 5 anos, era agora o responsável por expor décadas de crimes que teriam permanecido impunes para sempre. Mas ainda havia uma última surpresa esperando a família Ribeiro. Uma surpresa que provaria que, às vezes, da maior tragédia pode nascer o maior milagre. 18 meses se passaram desde o dia em que Gustavo gritou "Estou vivo" naquele cemitério, transformando para sempre o destino de uma família que descobriu que o amor verdadeiro é mais poderoso que todas as forças do mal reunidas. O tempo tem uma maneira única de curar feridas que pareciam impossíveis de cicatrizar, mas também de fortalecer laços que foram testados pelo fogo da adversidade. A manhã de setembro estava particularmente bonita em Londrina. O sol dourado filtrava através das janelas do salão principal do Hotel Bourbon, o mesmo local onde a elite da cidade costumava se reunir para celebrações grandiosas. Mas hoje, a celebração era diferente. Era a inauguração oficial da Fundação Gabriel e Sebastião, o projeto que consumiu a alma e o coração de Gustavo durante todos esses meses de recuperação. Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, bem-vindos à inauguração de um sonho que nasceu da maior tragédia, mas floresceu através do amor incondicional e da determinação de fazer diferença na vida de quem mais precisa. A plateia de mais de 300 pessoas incluía sobreviventes da vida nas ruas que já haviam conseguido emprego e moradia através do projeto piloto, famílias que perderam filhos para crimes similares, autoridades que apoiaram a investigação e representantes de outras fundações de proteção infantil de todo o país. Desculpem,
disse Gustavo ao microfone, provocando risos calorosos da audiência. Na primeira fila, Alberto e Leonor seguravam as mãos, observando com orgulho impossível o filho que quase perderam 2 vezes, uma para um assassino, outra para a desesperança, agora transformado em um homem que dedicava sua vida a salvar outros. Esta fundação existe por 3 razões, continuou Gustavo, sua voz firme e clara ecoando pelo salão. Primeiro, para honrar a memória do meu irmão Gabriel, que foi roubado de nós quando tinha apenas 3 meses de vida. Segundo, para homenagear Sebastião, um homem simples que vivia isolado na floresta, mas tinha o coração maior que todas as riquezas materiais do mundo. E terceiro, para garantir que nenhuma criança ou pessoa em situação de vulnerabilidade sofra o que minha família e eu sofremos. Os números que Gustavo apresentou impressionaram até mesmo os céticos. Em apenas 6 meses de operação experimental, a Fundação já havia resgatado 47 pessoas das ruas, fornecendo abrigo, alimentação, tratamento médico e psicológico. Oferecido capacitação profissional para 63 pessoas, das quais 41 já estavam empregadas. Criado um programa de proteção familiar que monitorava crianças em situação de risco em 12 municípios. Estabelecido parcerias com hospitais para identificar possíveis casos de violência doméstica, disfarçada de acidentes. Treinado mais de 100 profissionais, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, professores, para reconhecer sinais de abuso infantil. Mas os números não contam a história mais importante, disse Gustavo, apontando para um grupo de pessoas sentadas na terceira fileira. A história mais importante está nas pessoas que estão aqui hoje, vivas, esperançosas, com dignidade restaurada. João Carlos, um ex-morador de rua de 52 anos que agora trabalhava como jardineiro em uma escola pública, se levantou quando Gustavo o chamou. João passou 3 anos dormindo debaixo da ponte próxima ao centro da cidade. Hoje ele não apenas tem casa própria e emprego fixo, mas também se tornou voluntário da Fundação, ajudando outros a encontrarem o caminho de volta para a sociedade. A plateia aplaudiu calorosamente enquanto João acenava, visivelmente emocionado. Marina, continuou Gustavo apontando para uma mulher de 40 anos, perdeu a casa depois que o marido a abandonou com 3 filhos pequenos. Passou 8 meses vivendo de favor com os filhos. Hoje ela é supervisora de limpeza em um hospital e suas 3 crianças estão de volta à escola, com acompanhamento psicológico completo. Uma por uma, Gustavo apresentou 12 pessoas cujas vidas foram transformadas pelo trabalho da Fundação. Cada história era um testemunho de que é possível reconstruir vidas destroçadas quando há amor, recursos e determinação envolvidos. Agora quero apresentar alguém muito especial, disse Gustavo, sua voz se suavizando. Débora Lima, que teve a coragem de arriscar a própria vida para ajudar a expor uma rede criminosa que operava há décadas. Sem ela, muitas outras famílias teriam sofrido o que a minha sofreu. Débora subiu ao palco usando um vestido azul simples, os cabelos presos, sem joias ou maquiagem excessiva. Ela parecia uma pessoa completamente diferente da mulher aterrorizada que se escondia atrás de óculos escuros há 2 anos. Débora não apenas nos ajudou a obter justiça, continuou Gustavo, mas também se tornou a coordenadora geral da Fundação, aplicando sua formação em psicologia para desenvolver programas de reintegração social que são referência nacional. Obrigada, Gustavo, disse Débora ao microfone. Vocês sabem que durante 5 anos eu vivi aprisionada pelo medo, pela chantagem, pela culpa. Trabalhar nesta fundação não apenas me deu propósito, me devolveu a vida. Cada pessoa que ajudamos a sair das ruas, cada criança que protegemos, é uma forma de reparar o mal que foi feito usando nossa omissão. Quando desceu do palco, Débora abraçou Gustavo. Um abraço fraternal, limpo, livre dos fantasmas do passado que os assombraram por tanto tempo. A cerimônia continuou com a apresentação dos projetos futuros. A Fundação havia recebido doações de várias empresas e pessoas físicas, totalizando mais de 8 milhões de reais. Além dos recursos da indenização governamental, isso garantiria operação sustentável por pelo menos 10 anos.
Nosso objetivo para os próximos 5 anos, explicou Gustavo, é expandir para 15 cidades, construir 3 centros de acolhimento permanente e treinar 1.000 profissionais para identificar sinais de abuso infantil. Mas, principalmente, queremos mudar a mentalidade da sociedade sobre pessoas em situação de vulnerabilidade. Dona Clementina, agora com 70 anos, mas ainda vigorosa, subiu ao palco para uma participação especial. Eu criei este menino desde que ele tinha 2 anos, disse ela, ajeitando o microfone. Vi ele crescer, vi ele desaparecer. Chorei sua morte, celebrei seu retorno, e agora vejo ele se transformar em um homem que honra não apenas a memória de seu irmãozinho Gabriel, mas também a memória de todos os inocentes que sofreram nas mãos da maldade. Ela fez uma pausa claramente emocionada. Mas sabe o que mais me orgulha nele? É que depois de tudo que passou, 5 anos nas ruas, humilhações, fome, frio, desprezo, ele não guardou rancor no coração. Ele transformou dor em compaixão, trauma em força para ajudar outros. Isso é o que chamo de milagre verdadeiro. A plateia se levantou em uma ovação prolongada. Gustavo desceu do palco e abraçou a mulher que foi sua segunda mãe, que nunca duvidou que ele voltaria, que manteve seu quarto intacto, como um santuário de esperança. Depois dos discursos oficiais, chegou a hora da maior surpresa da cerimônia. Dr. Otávio Marques subiu ao palco com uma pasta de documentos. Gustavo, sua família e todos os presentes, começou o advogado, tenho uma notícia extraordinária para compartilhar. O salão ficou em silêncio total. Após 18 meses de investigação internacional, conseguimos localizar e recuperar recursos que a organização criminosa havia escondido em contas offshore. O valor total recuperado foi de 147 milhões de reais. Um murmúrio de surpresa percorreu a audiência. Deste valor, 50% será destinado automaticamente para indenizações das famílias das vítimas. Os outros 50%, por decisão unânime das famílias envolvidas, serão doados para ampliar os projetos da Fundação Gabriel e Sebastião. Gustavo ficou momentaneamente sem fala. 73 milhões de reais. Era mais dinheiro do que ele havia sonhado em conseguir para os projetos sociais. Isso significa, continuou o doutor Otávio, que a Fundação terá recursos para operar em escala nacional pelos próximos 20 anos, potencialmente ajudando milhares de pessoas em todo o Brasil. Quando Gustavo retomou o microfone, sua voz estava embargada de emoção. Eu não tenho palavras para expressar o que isso representa. Não apenas para mim, mas para cada pessoa que ainda está nas ruas, para cada criança em situação de risco, para cada família que perdeu um ente querido para a violência. Ele olhou para seus pais na primeira fila, para Débora na lateral do palco, para Dona Clementina que secava os olhos com um lenço bordado. Há 2 anos, quando eu gritei "Estou vivo" naquele cemitério, eu pensava que estava apenas anunciando meu retorno à vida. Hoje percebo que não estava apenas voltando à vida. Estava nascendo para uma nova vida. Uma vida com propósito, significado e a oportunidade de transformar tragédia em esperança. A cerimônia oficial terminou com a apresentação de um coral formado por crianças de escolas públicas e jovens, em situação de vulnerabilidade que a Fundação já estava atendendo. Eles cantaram uma música especial composta para a ocasião, com letra que falava sobre segundas chances, amor incondicional e a força da comunidade unida. Durante o coquetel que se seguiu, Gustavo circulou entre os convidados, agradecendo apoio, conversando com potenciais parceiros, mas principalmente ouvindo histórias de pessoas que haviam sido tocadas pelo trabalho da Fundação. Uma mulher idosa o procurou no final da tarde, quando a maioria dos convidados já havia saído. "Você é Gustavo Ribeiro?" perguntou ela com sotaque do interior. "Sim, senhora. Como posso ajudá-la?" "Meu nome é Conceição Silva. Minha neta desapareceu há 2 anos. A família do ex-namorado dela tem muito dinheiro, muito poder. A polícia daqui nunca investigou direito." Gustavo pegou um cartão e anotou o número de telefone dela. "Senhora Conceição, nossa fundação ainda não trabalha diretamente com casos de desaparecimento, mas temos parcerias com organizações especializadas. Vou pessoalmente garantir que sua neta receba toda a atenção necessária. Deus te abençoe, meu filho.
Quando vi você na televisão contando sua história, pensei, este menino entende o que é sofrer injustiça. Ele vai ajudar quem precisa. Casos como esse chegaram às dezenas durante o coquetel. Pessoas que viajaram centenas de quilômetros para conhecer pessoalmente o jovem que havia exposto uma rede criminosa nacional e transformado sua dor em força para ajudar outros. Ao final do dia, quando o hotel estava vazio e a equipe de limpeza arrumava os últimos detalhes, Gustavo se sentou sozinho no palco onde havia passado a tarde falando sobre esperança e reconstrução. Débora se aproximou e sentou ao lado dele. Cansado? Exausto, mas feliz, verdadeiramente feliz pela primeira vez em muitos anos. Gustavo, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você já pensou em ter uma família, filhos? Gustavo olhou para as mãos pensativo. Penso, principalmente depois de tudo isso. Acho que seria uma forma de completar o ciclo. Honrar Gabriel não apenas com o trabalho social, mas também dando vida a uma nova geração que cresça conhecendo o valor da compaixão. E sobre relacionamentos? Ainda não me sinto pronto para romance, Débora. Tenho muito trabalho para fazer primeiro, muitas pessoas para ajudar. Talvez um dia. Você encontrará alguém especial quando for a hora certa. Alguém que entenda a sua missão e queira compartilhá-la com você. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, observando o sol se pôr através das janelas do salão. Débora, disse Gustavo finalmente, obrigado por tudo, por ter coragem de me ajudar, por aceitar coordenar a fundação, por se tornar a irmã que eu nunca tive. Obrigada a você por me dar uma segunda chance, por não me julgar pelo que fui forçada a fazer, por me permitir fazer parte de algo verdadeiramente bom. Naquela noite, a família Ribeiro teve um jantar íntimo para celebrar o sucesso do dia. Dona Clementina havia preparado feijoada completa, a comida favorita de Gustavo desde criança, e toda a casa cheirava a temperos caseiros e amor familiar. Filho, disse Alberto enquanto serviam a sobremesa, quero que saiba que seu pai nunca teve tanto orgulho de alguém na vida. Pai, não. Deixe-me terminar. Você pegou a pior tragédia que uma família pode enfrentar e transformou em algo belo, significativo, que vai ajudar pessoas por gerações. Isso não é apenas admirável, é inspirador. Leonor segurava uma foto emoldurada de Gabriel bebê, que agora tinha lugar permanente na mesa de jantar. Gabriel estaria tão orgulhoso do irmão mais velho, disse ela, beijando a foto. Vocês dois juntos estão salvando vidas. Depois do jantar, Gustavo subiu para seu quarto, o mesmo quarto onde as estrelas fluorescentes ainda brilhavam no teto. Mas agora elas não iluminavam apenas memórias de infância. Iluminavam sonhos de futuro, planos para expandir o trabalho da fundação, e a certeza absoluta de que havia encontrado seu verdadeiro propósito na vida. Ele abriu o laptop e começou a escrever o relatório sobre o primeiro dia oficial da Fundação Gabriel e Sebastião. Mas depois de alguns parágrafos técnicos, parou e começou a escrever algo diferente. Uma carta para Gabriel. Meu irmãozinho, hoje inauguramos oficialmente a fundação que leva seu nome. Mais de 300 pessoas compareceram, incluindo 47 pessoas que já conseguimos tirar das ruas. Se você pudesse ver como os olhos delas brilhavam quando contavam suas histórias de superação, ainda penso em você todos os dias, Gabriel. Penso no homem que você teria se tornado, nos sonhos que teria realizado, no impacto positivo que teria tido no mundo. Ângelo tirou de você a chance de crescer, mas não conseguiu tirar sua capacidade de tocar vidas. Através da fundação, você está salvando crianças, protegendo famílias, oferecendo esperança para quem perdeu tudo. Você está vivo em cada pessoa que ajudamos, em cada sorriso que devolvemos, em cada vida que reconstruímos. Prometo continuar este trabalho até meu último dia. Prometo que seu nome será sinônimo de proteção, amor, segundas chances. Prometo que nenhuma criança será esquecida ou abandonada se estivermos por perto para impedir. Te amo, meu irmão, e sei que lá onde você está orgulhoso do que construímos juntos. Seu irmão para sempre, Gustavo. Ele imprimiu a carta e a colocou em um envelope lacrado que guardou na gaveta da mesa,
a mesma gaveta onde costumava guardar o colar de tungstênio que quase custou sua vida. 3 anos se passaram desde aquele dia de inauguração. A Fundação Gabriel e Sebastião se tornou referência nacional em reintegração social e proteção infantil. Gustavo, agora com 31 anos, caminhava normalmente, dirigia seu próprio carro e dedicava 16 horas por dia ao trabalho social. A fundação já havia ajudado mais de 1.200 pessoas a saírem das ruas, identificado e protegido 340 crianças em situação de risco e treinado mais de 2.000 profissionais em todo o país. Gustavo nunca se casou, mas encontrou uma forma diferente de família: os milhares de pessoas cujas vidas foram tocadas pelo trabalho da fundação. Ele tinha sobrinhos adotivos em 16 cidades, avós honorárias em 12 estados e histórias de amor fraternal que encheriam bibliotecas inteiras. Em uma tarde de dezembro, 15 anos depois do dia em que gritou "Estou vivo" no cemitério, Gustavo estava visitando o Centro de Acolhimento Gabriel e Sebastião em São Paulo, o 12º centro que a fundação havia construído, quando recebeu um telefonema que o emocionou até as lágrimas. "Gustavo, aqui é João Carlos. Lembra de mim?" João Carlos, o ex-morador de rua que havia se tornado jardineiro e voluntário da fundação. "Claro que lembro, João. Como você está?" "Gustavo, meu filho acabou de se formar em medicina. Ele vai ser pediatra. Disse que quer trabalhar protegendo crianças, assim como a fundação faz." Gustavo teve que se sentar para não cair de emoção. O filho do homem que eles haviam tirado das ruas agora seria médico, dedicando a vida a cuidar de crianças. "João, isso é o maior presente que eu poderia receber. Gustavo, você salvou não apenas a minha vida, você salvou a vida do meu filho, dos filhos dos meus filhos. Você quebrou um ciclo de miséria e plantou sementes de esperança que vão crescer para sempre." Naquela noite, Gustavo retornou a Londrina para o jantar semanal com a família. Alberto, agora com 73 anos, mas ainda ativo nos negócios, havia se tornado um dos maiores financiadores de projetos sociais do Paraná. Leonor, aos 70 anos, coordenava um grupo de senhoras que visitavam hospitais infantis e orfanatos, levando carinho e atenção para crianças internadas. Dona Clementina, aos 75 anos, ainda morava na mansão e ainda preparava pão de queijo quentinho sempre que Gustavo voltava para casa. "Meu menino", disse ela enquanto serviam o jantar, "hoje recebi uma carta de uma mãe do Rio Grande do Sul. O filho dela foi salvo pela fundação há 2 anos. Agora ele está na faculdade de Direito. Quer ser promotor de justiça para proteger crianças." "Dona Clem, cada carta dessas vale mais que todos os prêmios que já recebemos." E recebera muitos prêmios. A Fundação Gabriel e Sebastião havia sido reconhecida nacionalmente e internacionalmente por seus métodos inovadores de reintegração social. Gustavo fora condecorado pelo governo federal. Havia recebido títulos honoríficos de 3 universidades e sido indicado para prêmios internacionais de direitos humanos. Mas nada disso importava tanto quanto as cartas de pessoas cujas vidas haviam sido transformadas, quanto os telefonemas como o de João Carlos, quanto ver crianças que poderiam ter sido abandonadas crescendo seguras e amadas. "Pai", disse Gustavo durante a sobremesa, "tenho uma novidade." "Boa ou ruim?" perguntou Alberto. "Boa, muito boa. A ONU convidou a Fundação para coordenar um projeto piloto de proteção infantil em 3 países da América Latina." "Meu Deus!" Leonor cobriu a boca com as mãos. "Internacional." "Isso mesmo, mãe. O trabalho que começou para honrar Gabriel agora vai proteger crianças no Peru, Bolívia e Paraguai." Alberto se levantou e abraçou o filho. "Gabriel deve estar tão orgulhoso lá no céu. E eu sei que Sebastião também está." Naquela noite, antes de dormir, Gustavo foi até o cemitério, onde tudo havia começado 15 anos antes. O túmulo de Gabriel agora tinha flores frescas permanentemente. Visitantes da fundação costumavam deixar rosas brancas, como forma de agradecimento pela proteção que a organização oferecia. "Oi, meu irmão", disse Gustavo, ajoelhando-se diante da lápide. "Vim te contar sobre a expansão internacional. Agora vamos proteger crianças em outros países também."
Seu nome vai ser conhecido e respeitado em todo o continente americano. O vento da noite balançou suavemente as flores no túmulo, como se Gabriel estivesse respondendo. Sei que você está orgulhoso. Sei que você entende que tudo isso, toda a dor, todo o sofrimento, toda a luta, teve um propósito maior. Nós transformamos a maior tragédia em uma força para o bem que vai durar para sempre. Gustavo colocou uma rosa branca nova no túmulo e ficou em silêncio por alguns minutos, sentindo uma paz profunda que só conheceu depois que encontrou seu verdadeiro propósito na vida. Te amo, Gabriel, e prometo que enquanto eu tiver vida, nenhuma criança será esquecida ou abandonada. Seu nome vai continuar salvando vidas até o fim dos tempos. Quando saiu do cemitério, Gustavo olhou para o céu estrelado e sorriu. As mesmas estrelas que brilhavam no teto do seu quarto quando criança, agora brilhavam sobre um mundo onde milhares de crianças dormiam seguras e amadas, graças ao trabalho que ele e seu irmão haviam construído juntos. E na quietude da noite paranaense, com os sons da cidade fornecendo uma sinfonia natural, ele soube que sua história, que havia começado com crueldade e manipulação, havia se tornado algo belo e significativo através da simples mas poderosa escolha de escolher amor, perdão e serviço ao próximo, em vez de raiva, orgulho e interesse próprio. A Fundação Gabriel e Sebastião continuaria crescendo, protegendo, salvando vidas por gerações futuras. E a cada criança salva, a cada pessoa tirada das ruas, a cada família reunificada, o grito que ecoou naquele cemitério há 15 anos continuaria ressoando. Estou vivo. Vivo para amar. Vivo para servir. Vivo para fazer a diferença. Vivo para honrar todos aqueles que partiram cedo demais, mas cujo legado de amor jamais morreria. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Gustavo, Gabriel e toda a família Ribeiro tenha tocado seus corações e mostrado como o amor verdadeiro e a determinação podem transformar as maiores tragédias em forças para o bem. Para continuar acompanhando histórias que celebram a coragem, o perdão e o poder transformador da compaixão, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para receberem novas narrativas todos os dias. Deixem seu like se esta história os emocionou e contem nos comentários de que cidade estão nos assistindo. Adoramos saber até onde essas histórias chegam e como tocam corações ao redor do Brasil. Que a força do amor verdadeiro e da justiça iluminem também suas vidas. Até a próxima história que compartilharemos juntos.